Esse trabalho de conclusão de curso faz uma análise do comportamento mecânico ao longo do tempo de concretos utilizando o resíduo do corte do mármore como substituição parcial do agregado miúdo. O crescimento da população e os avanços das tecnologias trazem como consequência um aumento constante do consumo de matéria-prima e também um aumento na geração de resíduos por diversos setores da indústria. O setor da construção civil é um importante consumidor de recursos naturais porque ele faz uso dos agregados naturais na fabricação de concretos e argamassas. A extração de areia é de grande importância para o desenvolvimento social, mas é de igual modo responsável pelos impactos irreversíveis ao meio ambiente. É vastamente conhecido que a areia ideal para atividades industriais está em falta no mundo todo. O aproveitamento dos resíduos, além de ajudar para o desenvolvimento mais sustentável, também pode reduzir o custo da produção dos seus materiais e isso tem despertado cada vez mais interesse. Então, pesquisas têm surgido objetivando substituir os materiais componentes do concreto por outros alternativos, para evitar o esgotamento das reservas de matéria-prima e reduzir os impactos no meio ambiente. As faixas ornamentais são aquelas que apresentam viabilidade de passar por um processo de desdobro e beneficiamento com finalidade ornamental e de revestimento. A geração de resíduos nas diversas etapas de produção é estimada em 30 a 40% da matéria-prima e as empresas do setor tentam burlar as leis ambientais jogando esses resíduos nos lagos e rios. Estudos mostram que o uso do pó de mármore pode ser alternativa viável na produção de concreto adensável com adição mineral, porque ele atende às condições de trabalhabilidade e resistência mecânica que são exigidas em estruturas de concreto armado. Este trabalho buscou analisar o comportamento mecânico ao longo do tempo da utilização do pó de mármore em substituição parcial do agregado miúdo no concreto, por meio dos resultados da resistência nos ensaios de compressão axial, tração por compressão geometral e ensaios de absorção de água nos corpos de provas de variadas idades. Para isso, foi preciso executar a caracterização dos materiais que compõem o concreto, fazer um estudo da dosagem, confeccionar os corpos de prova e então realizar os ensaios e fazer análise dos resultados. Para determinar a proporção ideal de substituição, foi realizado o ensaio de massa unitária compactada do agregado composto com vários teores de substituição do pó de mármore ao agregado miúdo, partindo de 10% até 65%. A partir dos resultados obtidos, foi traçada a curva de compactação, que é mostrada na figura, para definir o teor ótimo de substituição, que a massa unitária compactada atinge o valor máximo. Ele foi encontrado em 45% e 50%, mas se utilizou de 50%, objetivando um aproveitamento de uma maior quantidade do resíduo e menor utilização de areia. Na caracterização dos materiais, foi feito para o agregado miúdo, graúdo e composto a determinação da massa unitária no estado solto, determinação da massa unitária no estado compactado, da curva granulométrica e determinação da massa específica. O pó de mármore foi feita a determinação da massa unitária no estado solto e determinação da massa específica. Para o cimento foi feita a determinação da massa específica utilizando como reagente a querosene livre d'água. O estudo de dosagem. Com os resultados obtidos nos ensaios de caracterização dos materiais, desenvolveu-se o traço de concreto de 25 MPa pelo método de dosagem EBCP, utilizando somente a areia como agregado miúdo. Na posse desse traço, fez-se a substituição parcial da areia pelo pó de mármore. O traço final encontrado foi de 1 para 1,776 para 2,883 para 0,494 com consumo de cimento de 402,13 kg por metro cúbico. A confecção dos corpos de prova. Foram confeccionados corpos de prova nas dimensões 10 por 20, utilizando o traço de 25 MPa já ajustado para serem ensaiados nas idades de 3, 7, 14, 21, 28, 91 e 147 dias. Para cada uma dessas idades foram feitos 2 lotes com 12 corpos de prova cada um. A moldagem dos corpos de prova do lote controle foi feita de forma manual, conforme a norma, e teve apenas a areia como agregado miúdo. Para a moldagem dos corpos de prova do lote da mistura, que teve como agregado miúdo a composição da areia e pó de mármore, foi necessário o auxílio da mesa vibratória. Os corpos de prova foram mantidos protegidos cobertos por um plástico impermeável para não perder água por amassamento nas primeiras 24 horas de idade. Depois foram desmoldados, identificados e levados para a câmara úmida, onde ficaram até a data de realização dos ensaios. Assim que atingida a idade definida, cada lote de corpo de prova foi retirado da câmara úmida e passou por retificação para garantir o paralelismo da superfície. Antes de serem levados para ensaio, cada corpo de prova teve suas medidas de diâmetro e altura tiradas. Os ensaios. O de compressão axial ele foi realizado em 5 dos corpos de prova de cada lote para cada idade para obter a resistência de compressão oferecida pela peça. O ensaio de tração por compressão diametral foi realizado também em 5 dos corpos de prova de cada lote para cada idade para determinar a resistência mecânica da peça aos esforços de tração.
Já o ensaio de absorção de água foi feito em 2 dos corpos de prova de cada lote para cada idade para determinar a umidade da peça. Avaliando os resultados, a gente pode perceber que o agregado composto ele apresentou uma massa unitária solta e compactada maior comparada ao agregado miúdo. Esse aumento ele é provocado pelo fato do pó de mármore ser um material mais fino que a areia e possibilitar um melhor preenchimento dos vazios entre os grãos do agregado. Analisando, classifica-se o agregado composto como sendo uma areia muito fina, de zona utilizável inferior. O agregado composto ele apresentou um módulo de finura bem menor comparado ao agregado miúdo, sendo esse resultado esperado, pois o pó de mármore é um material mais fino que a areia, e a brita ela foi classificada como uma brita 2. Analisando os resultados obtidos no ensaio de compressão axial, a gente pode notar um acréscimo da resistência média de cerca de 6% a partir dos 21 dias do concreto produzido com o agregado composto, quando comparado ao concreto controle. Aferindo os resultados obtidos no ensaio de tração por compressão geometral, a gente percebe um aumento de cerca de 12% na resistência média aos 21 dias do corpo de prova do lote do agregado composto, quando comparado ao lote do concreto controle. Os resultados do ensaio de umidade por absorção de água para o traço definido não teve alterações significativas dos valores médios do corpo de prova do lote do agregado composto comparado ao lote controle. Conclusão: o ensaio de massa unitária compactada em diferentes dosagens de substituição possibilitou a determinação da quantidade ideal utilizada para o traço de concreto. A caracterização dos materiais que constituem o concreto permitiu a correta dosagem da mistura de forma experimental e as suas correções para aplicação. A substituição do agregado miúdo pelo pó de mármore não provocou efeitos adversos ao concreto e, pelo contrário, em algumas cidades houve o ganho da resistência, demonstrando a viabilidade da utilização desse resíduo para a produção de concretos estruturais. Cabe ressaltar, também, os ganhos ambientais que estão estrelados a essa substituição, porque ele consegue diminuir impactos ambientais que as indústrias de beneficiamento de roças ornamentais e mineradoras de areia trariam ao meio ambiente.